Onde diferimos dos animais? Parece-me claro que a capacidade de pensar e sentir, se por um lado permitiu que construíssemos a civilização e dominássemos o mundo, por outro lado também nos complicou bastante a vida. Tanto para os animais quanto para nós, animais superiores, a vida resume-se a uma luta constante, quer para a sobrevivência do indivíduo, quer da espécie que integra. Além desses objetivos fundamentais, compartilhamos ainda com eles 4 desagradáveis sensações primitivas e básicas: a raiva, o medo, a dor e a fome. Diferentemente dos outros animais, porém, a mera sobrevivência biológica e a ausência ou a pouca intensidade daquelas emoções não nos bastam. Há, em nosso caso, a necessidade, não menos vital, de alcançar um estado de paz e satisfação na vida, que denominamos felicidade e está intimamente vinculada ao princípio do prazer de que nos falou Freud. Para ele, tanto quanto para Melanie Klein, a obtenção da felicidade, ou viver agradavelmente, é o propósito maior das nossas vidas. A consecução dessa felicidade seria, no entanto, impossível no entender de Freud, a tal ponto que ficamos inclinados a supor que a intenção de que o homem seja feliz não constava no plano da criação. Tal impossibilidade adviria de 3 insuperáveis e perenes fontes de sofrimento a que todos nos envolvem: a consciência da fragilidade do nosso próprio corpo, inevitavelmente condenado à decadência e à dissolução, nossa impotência diante das forças da natureza e, principalmente, nosso relacionamento com as outras pessoas. Parece-me evidente, portanto, que, se por um lado a capacidade de pensar e sentir emoções, inteligência e sensibilidade permitiu que construíssemos a civilização e atingíssemos o patamar que atingimos, por outro lado também nos complicou bastante a vida. Discutiremos a seguir alguns aspectos que, sendo privativos da espécie humana e não encontráveis nos irracionais, constituem, em meu entender, importante potencial de sofrimento e dificuldades a vencer no caminho da felicidade e, consequentemente, da saúde. São eles: a angústia dos primeiros anos, a problemática edipiana, a necessidade do poder e o medo da própria felicidade. Além desses, 2 outros, de não menor importância e igualmente privativos dos humanos, serão discutidos em capítulos próprios: a necessidade de amor e a angústia gerada pela consciência da morte e do envelhecimento. A questão, também de suma importância, do componente nocivo da civilização para o bem-estar das pessoas permeará vários capítulos do livro, inclusive os tópicos discutidos a seguir. Faço ainda a ressalva de que, embora discutidos separadamente, todos esses aspectos se interpenetram e inserem, em seu conjunto, na tremenda sensação de fragilidade, insegurança e perplexidade que a aventura de viver impõe a todos nós. A angústia dos primeiros anos. O mundo, tal como ele nos apresenta, é, sem dúvida, áspero e hostil. A expulsão inegavelmente violenta do aconchego do útero materno constitui nosso grande primeiro trauma. Há quem tenha dito, e provavelmente está correto, que temeríamos mais o nascimento do que a morte, se dele tivéssemos consciência. Para Melanie Klein, a dolorosa experiência do nascimento tem o efeito de conferir ao mundo externo um aspecto hostil e de voltar contra ele e tudo o que o integra, inclusive o seio materno, de fato o mais importante primeiro objeto externo, os instintos de defesa e destruição do bebê. O sofrimento, angústia, criado por essa ambivalência, necessitar, amar o seio materno e querer destruí-lo, odiar, ao lado do temor da perda, pela consciência de sua necessidade vital, será certamente a raiz maior de nossa insegurança, dos nossos medos, da luta que, desde então, se instala em nosso interior entre os instintos de vida e morte. É interessante observar que, ao nascer, o bebê não consegue se ver como indivíduo. Ele não faz distinção entre ele e o mundo. Durante os primeiros meses, portanto, a figura da mãe, representando o mundo exterior, se confundirá com a dele próprio e, portanto, contra ele mesmo serão percebidos os sentimentos ambivalentes a que fizemos referência. Somente podemos imaginar
mas há razão para supor que sejam intensas a confusão e o sofrimento que emoções e impulsos tão contraditórios gerarão no psiquismo do recém-nascido. Nestes primeiros meses, embora apresente um sistema nervoso anatomicamente formado e completo, o bebê praticamente não sabe usá-lo, e assim se explica sua dificuldade ou incapacidade de distinguir entre ele mesmo e o mundo. Por volta do 8º mês de vida, no entanto, o grau da maturação do sistema nervoso começa a possibilitar ao bebê a percepção do mundo externo como algo separado de si próprio. Por conseguinte, dá-se o estabelecimento de vínculos afetivos, entre eles o reconhecimento da figura materna como fonte de satisfação e segurança. Mas se por um lado há esse reconhecimento, por outro se instala também, no espírito do bebê, a consciência de que a mãe, ou quem lhe faça às vezes, é um outro ser, separado dele. A descoberta dessa separação, dizem os psicanalistas, provoca no bebê uma sensação de perda e frustração, traduzida em angústia e dor psíquica. A essa frustração, que seria universal, os psicanalistas dão o nome de angústia da separação. Instala-se, a partir daí, uma sensação de desamparo e insegurança, que nos acompanhará por toda a vida, gerando uma necessidade vital de aconchego, carinho e amor, que passam a constituir, mesmo que nem todos tenham consciência disso, a principal aspiração de nossa vida e uma condição indispensável para a felicidade e a saúde. Espero ter esclarecido para o leitor que todos padecemos da angústia da separação, bem como de suas consequências. O que seria normal e universal complica-se, no entanto, quando a dor psíquica por ela gerada ultrapassa a capacidade da estrutura emocional da criança de absorvê-la e com ela conviver. Isso pode ocorrer, seja porque o bebê tem sua estrutura emocional mais frágil por determinantes genéticos, independendo, pois, do grau de zelo e amor maternos, seja por real ausência, inadequação ou incapacidade da mãe, ou de quem lhe faça às vezes, de transmitir presença, afeto e segurança. Para fazer face a esse nível intolerável de angústia, a criança reage desenvolvendo um conceito grandioso e hipertrofiado de si mesma, ou uma imagem idealizada de perfeição absoluta. Em quaisquer dessas hipóteses, ressalta Sampaio, o que vai marcar essa personalidade será a impossibilidade de estabelecer qualquer tipo de relação em que veja outro que não a si próprio. Será, pois, uma personalidade narcisista com grandes dificuldades de estabelecer vínculos afetivos voltadas para si mesmo e, paradoxalmente, bastante insegura quanto ao próprio valor. A angústia da separação não é, contudo, a causa única dessa insegurança. A partir dela, isto é, a partir do momento em que a criança toma consciência de que o mundo não se concentra nela mesma e começa a se relacionar com os outros, ela passa a trilhar o caminho do seu desenvolvimento pessoal. É claro que as peculiaridades e potencialidades individuais ligadas ao padrão genético de cada um serão importantes, mas, ao meu ver, fundamental será a influência do contato com os adultos que cercam a criança. A importância desses adultos já fica clara e realçada se atentarmos para o fato de que o ser humano vem ao mundo totalmente incapacitado de providenciar por si mesmo sua sobrevivência. Como lembra Rodrigues, quando comparados aos outros animais, os filhotes da espécie humana dependem de forma total e muito mais duradoura de seus pais e do meio que os mantém. Ocorre que, essenciais que são, nem sempre os adultos que cercam a criança conseguem verdadeiramente transmitir-lhe a segurança e o amor de que tanto ele aspira, assegurando ao mesmo tempo a liberdade para o seu crescimento. No entender de Karen Horney, diante desse contexto, que discutiremos mais detalhadamente no capítulo 15, a criança sente-se como uma intrusa, não desenvolve a sensação de pertencer a um todo. Ao contrário, experimenta uma grande sensação de insegurança e uma vaga apreensão de que a autora, denominada angústia básica, e que pode ser expressa como a sensação de estar isolada e desamparada num mundo potencialmente hostil. Reforça-se, assim, a sensação de desamparo e medo que a consciência da separação da figura materna já provoca e intensifica-se, em consequência, a perene e vital necessidade de amor e aconchego. A problemática edipiana.
O painel das angústias que atravessamos em nossos primeiros anos não estará completo se não discutirmos o chamado Complexo de Édipo. Sob essa designação, buscada na tragédia grega, Freud designou a triangulação de amor, ódio, ciúme entre filho, pai e mãe. Como o leitor certamente recordará, até por ter sido tema de novela de grande audiência, pode-se assim resumir a tragédia de Édipo. Laio, rei de Tebas, cidade da antiga Grécia, não queria que sua mulher Jocasta engravidasse, porque o oráculo de Delfos havia profetizado seu assassinato por esse filho. Contudo, ficou embriagado e gerou uma criança. Imediatamente depois que Jocasta deu à luz ao filho, Laio o tirou dela, cravou um prego entre seus pés e o levou para as montanhas, onde o deixou para morrer. Entretanto, a criança foi encontrada pelo Coríntios, vizinho dos tebanos, chamada Édipo, pé inchado, e adotada pelo rei e pela rainha de Corinto, que não tinham filhos. Édipo cresceu amando o rei e a rainha, que pensavam serem seus verdadeiros pais. Um dia, já adulto, numa visita a Delfos, interrogou o oráculo a respeito de seu futuro. Quando tomou conhecimento da profecia matar o pai e casar com a própria mãe, deixou Corinto com muito horror e disposto a não voltar mais. Numa estrada estreita que levava para longe da cidade, uma carruagem ornamentada atropelou-o e literalmente o empurrou para fora da estrada. Numa explosão de raiva, ele matou o condutor e arremessou o passageiro na estrada, que, preso nas rédeas, foi morto pelos cavalos assustados. O passageiro era Laio, seu pai, mas Édipo não sabia disso. Édipo seguiu seu caminho em direção a Tebas e, afastando-se de Corinto, visto não querer correr o risco de aproximar-se dos que considerava como os pais, evitando assim o cumprimento da terrível profecia. Ao se aproximar de Tebas, foi atacado de surpresa pela esfinge, aquela do decifra-me ou te devoro. Édipo resolveu o enigma, e a esfinge se matou, ficando os tebanos libertos do monstro que os aterrorizava. Agradecidos, os habitantes da cidade o fizeram rei de Tebas, e ele desposou Jocasta, e com ela teve 4 filhos. Muitos anos mais tarde, um profeta cego, juntamente com o oráculo, desvendou a história verdadeira para os tebanos e para o casal. Conhecendo a verdade, Jocasta se enforcou e Édipo cegou a si mesmo. Foi para o exílio e vagueou através das regiões gregas, até que as fúrias o capturaram e o perseguiram até a morte. A transcrição dessa história me pareceu importante, não apenas para lembrar ao leitor as razões do nome dado por Freud ao complexo que descreveu, mas também para facilitar a compreensão do triângulo amoroso, que é o seu fundamento. Mais do que isso, se analisarmos com atenção seu conteúdo, veremos que a tragédia ocorreu apesar de prevista com larga antecipação e a despeito do genuíno esforço de todos os envolvidos no sentido de evitá-la. Tal como no mito, todos os pais medianamente informados sabem da existência, mesmo que superficialmente, do complexo de Édipo e têm a intenção genuína de evitar que ocorra ou, pelo menos, não cause sofrimento. Por seu turno, o menino ou menina, assim que começa a perceber os perigos e o horror da disputa com o pai pelo amor da mãe, ou vice-versa, no caso da menina, também faz tudo para evitá-la, sem contudo obter sucesso. A problemática edipiana envolve tanto meninos quanto meninas, conforme se acha muito bem explicado pelo pediatra mineiro Fernando Dias Paz, no diagrama que transcrevemos na figura 4. Parece claro, no entanto, ser muito mais grave no filho que na filha, grave no sentido do sofrimento que provoca e em termos de consequências futuras. E assim é, ao meu ver, por 2 razões. Em primeiro lugar, nos primeiros anos, a mãe é, para os filhos dos 2 sexos, a figura mais importante. Ambos, filhos e filhas, fixam sua libido na mãe e veem o pai como um intruso. Emprega o termo libido no sentido amplo, significando amor, ternura, vida e prazer, não necessariamente de fundo sexual. Somente depois é que a menina passa a posicionar-se positivamente junto ao pai, vendo a mãe como rival, mas, ainda assim, de forma muito menos intensa que o menino se direciona para a mãe. Um pouco mais tarde, quando a dura realidade mostra a ambos que tão angustiante conflito somente encontra uma solução na renúncia ao objeto do seu amor,
pai ou mãe, e na busca de outro que o substitua, o menino terá que abrir mão da primeira e mais significativa fonte de amor e segurança de qualquer ser humano, a mãe ou quem lhe faça as vezes. A menina, ao contrário, resta a alternativa de identificar-se com ela, desistindo do pai, este de menos significado. Uma outra razão, e esta é de uma opinião pessoal, consiste no fato de o pai sentir-se muito mais incomodado com o carinho e a atenção que sua mulher tem pelo filho homem, se comparando com o modo como a mãe é atingida pelas atenções e pelo carinho do marido para com a filha. A disputa entre o pai e o filho pelo amor da mesma mulher reproduz de certa forma as batalhas que se travam entre certos animais que vivem em bandos, quando o macho mais velho expulsa os filhos mais crescidos, que começam a cobiçar as fêmeas do rebanho, até que um dia, fraco e velho, é expulso ou morto por um deles. A grande e fundamental diferença é que, em nosso caso, pensamos, sentimos, amamos e, principalmente, somos ensinados a entender como inadmissível um pai não amar ou sentir-se hostil em relação ao próprio filho e vice-versa. Creio que a imensa maioria dos pais, e nela me incluo, jamais aceitaria a mais leve insinuação de que não ame ou de que seja hostil ao seu filho. A um observador atento, todavia, não passará despercebido o rigor, a impaciência, a implicância e até mesmo a hostilidade com que o filho, homem, pode ser tratado pelo pai em comparação ao tratamento que este mesmo pai dispensa à filha, ainda que haja o argumento da necessidade de uma educação mais dura, uma educação de macho. Tal conflito, habitualmente, se inicia entre os 3 e os 7 anos e perdurará até por volta dos 9. Nessa idade, normalmente, o menino se dá conta da impossibilidade de ter a mãe para si e adota a única solução que lhe é possível, renuncia a ela e busca identificar-se com o pai. É neste processo de identificação com a figura paterna que o menino passa, a partir de então, a procurar imitar a forma de ser do pai, a admirá-lo e a procurar sua companhia. Disse que a problemática edipiana foi bem resolvida quando a identificação ocorre de forma satisfatória, sem deixar sequelas de competição e ou ódio evidente entre o pai e o filho. É provável, no entanto, que a competição latente e não conscientizada perdure para sempre. Recentemente tive a oportunidade de ouvir de um colega que ele ainda competia com o pai, eminente e admirado professor de medicina da mesma especialidade que o filho, apesar de ele estar morto há mais de 20 anos. A rivalidade entre mãe e filha existe e é frequente, embora na maioria das vezes não seja tão intensa e perene como no caso do pai e filho, pelas razões que já discutimos. Embora constitua uma relação tão delicada, como bem assinalou uma peça teatral de grande sucesso, tenho visto com mais frequência amizade e companheirismo genuíno entre mãe e filha do que entre pai e filho. Ainda assim, o sucesso daquela peça e a intensidade com que tocou as mães e filhas que foram assistir a ela atestam bem seu sucesso em refletir a realidade da maioria. Quando fui vê-la, uma amiga que nos acompanhava chorou copiosamente ao término do espetáculo. Interrogada sobre a razão do choro, respondeu que chorava de remorso pelo tanto que havia magoado a mãe e por tudo que atualmente fazia de errado com sua filha. O complexo de Édipo, assim como o drama grego que inspirou Freud a batizá-la, é uma tragédia, sem culpados e que traz enorme sofrimento a todos os envolvidos. Deixará de existir, provavelmente, como diz Gicovati, quando as pessoas amadurecerem e se tornarem seguras, a ponto de amarem de forma menos infantil, isso é, menos possessiva, e aceitarem, por conseguinte, compartilhar, sem angústias, seus objetos amorosos com outras pessoas.